Gabi, eu já vejo aqui, enquanto você vai ajustando aí, deixa eu só dar uma palhinha para todo mundo. A Gabriela colocou um ponto muito importante e eu quero aqui compartilhar com todos vocês de que investir dividendos, investir com a filosofia dos dividendos, é justamente quando você consegue enxergar que tudo que você planeja para uma carteira de longo prazo faz sentido. Então, sim, é uma filosofia de investimentos, mas é uma filosofia que permite você criar estratégias e subestratégias. O mais legal de tudo isso, Gabi, que eu aprendi já nesses quase 25 anos de investimentos e quase 12 anos em fundos imobiliários, é que não existe o certo ou errado, não existe o melhor ou o pior, não existe o único caminho, não existe a única verdade. Então, a filosofia de investimentos ancorada em dividendos, ela não é uma estratégia binária, onde há sempre o melhor, o pior, o ganhador, o perdedor, o comprador e o vendedor o tempo todo, né? Eu acho que não é um jogo de comprados e vendidos, é um jogo onde a estatística está ao seu lado. Quando você tem teses complexas, você coloca a estatística contra você. E quando você olha e mira na estratégia de dividendos, você coloca a estatística a seu favor. Você colocou muito bem, Gabi, você está de parabéns em dizer que essa é uma aula para todos. Essa é uma aula que funciona em qualquer faixa etária, que funciona em qualquer circunstância, justamente porque nós estamos colocando a estatística a favor das pessoas. Nós não estamos aqui oferecendo uma tese complexa, onde se você não for muito especialista, se você não tiver um alto grau de conhecimento, você vai conseguir vencer. Pelo contrário, a ideia aqui é trazer uma estratégia simples sem ser simplista. Uma estratégia que é ancorada na disciplina, no fator tempo e no entendimento de que tem um processo de acumulação patrimonial e, por consequência, geração de renda. Então, você colocou muito bem, parabéns por essa pontuação, Gabi. Você acertou na mosca ao dizer que essa aula realmente serve para todos. Vamos lá. Pessoal, entender que investimentos não existe o melhor investimento, existe o que pode fazer mais sentido na sua vida e nos seus objetivos de vida. Então, a gente está trazendo um pouquinho aqui sobre o que funciona para a renda variável, a questão de como você pode ganhar dinheiro na renda variável. E a gente separou a super aula hoje nesses tópicos aqui, tá? Então, a gente quer seguir uma ordem lógica, realmente. Primeiro, entendendo por que investir. Eu acredito que talvez muitos de vocês já entendam o porquê investir, mas aqui eu gostaria que vocês pegassem o linkzinho dessa super aula e compartilhassem com todo mundo que vocês conhecem, aquelas pessoas que vocês sabem que precisam começar a investir hoje. E compartilha, gente. Isso é uma boa ação que vocês vão estar fazendo para elas, porque a gente vai conseguir ampliar esse conhecimento. Não é só o nosso trabalho na Suno. O nosso trabalho na Suno é muito efeito de vocês que estão aqui com a gente, que gostam do nosso trabalho, que recomendam para as outras pessoas, porque do que adiantaria só eu e o professor Baroni estar aqui compartilhando o conhecimento se vocês não estivessem distribuindo isso? E é muito bacana a gente olhando aqui, tem gente de Maceió, tem gente de Pernambuco, um monte de gente ao redor do Brasil inteiro mandando aqui, e eu quero que vocês continuem comentando de onde vocês são, o nível de investidor de vocês, porque isso consegue guiar a gente em termos de conteúdo. Então, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho de tudo isso, explicar o poder dos juros compostos, eu vou mostrar isso na prática para vocês, falar um pouquinho dos tipos de investimento e investir em renda variável, que na nossa visão da Suno é o local onde você vai investir com foco no longo prazo. E aí explicar um pouquinho do que são os dividendos e o potencial que isso tem, e daí mostrar que o nosso spoiler, como escolher os melhores ativos, e o Baroni vai estar abrindo aqui a mentalidade dele. Isso é muito importante. Gente, vale lembrar que a gente está num cenário atípico. A gente comentou da pandemia, coronavírus, o que impactou todo o mercado, e não foi só a pandemia, foi os juros também. A gente está na menor taxa de juros históricas. Juros a 2% ao ano. Renda fixa não é mais um local onde você consegue ter uma rentabilidade de 1% ao mês, 0,5% ao mês, o que muitas pessoas estavam acostumadas há alguns anos. Não. Agora, se você quer realmente rentabilizar o seu patrimônio, ter um aumento patrimonial,
você vai ter que começar a sair um pouco da zona de conforto. E é isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui para te dar esse conhecimento, pegar a sua mão e mostrar o que funciona, o que eu aplico nos meus investimentos, o que o professor Baroni aplica nos investimentos, o que o Thiago Reis e diversos outros profissionais, os melhores profissionais do mercado financeiro, aplicam. Então, novamente, isso aqui não é uma aula simplesmente para quem está começando e não é uma aula exclusiva para as pessoas avançadas. Isso aqui é uma aula para todo mundo, porque finanças não é complicado. É mais um trabalho de paciência, de deixar o tempo jogar ao seu favor e você fazer as coisas de forma correta todo dia, tá? O próprio Warren Buffett, que é um dos maiores papas de investimento, falava assim, por que as pessoas não seguiam o que ele fazia? Porque ninguém quer ficar rico de forma devagar. A gente não vende promessa de ficar rico da noite para o dia, a gente fala o que funciona, tá? A gente quer te ensinar o que funciona, o que eu faço na minha vida financeira, o que o professor Baroni faz na vida financeira dele. A gente quer ensinar todo mundo a prosperar financeiramente e realmente fazer uma mudança na educação financeira do Brasil. A Suno é uma empresa de educação financeira. A gente quer mudar a vida de vocês e eu quero saber de vocês também aqui no chat o que vocês já fizeram para mudar a vida financeira de vocês e o que vocês querem que a gente, Suno, possa ajudar. Porque o nosso compromisso aqui é fazer conteúdo para vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui. Por que investir? Eu quero saber de vocês aí no chat. Por que investir? Professor, por que investir? Me conta. Eu acho que todo mundo que opta por investir é porque ele está olhando para o futuro. Nós fomos treinados o tempo todo para viver o presente intensamente. Quantas músicas, quantos poemas, quantas pessoas nos dizem para viver o presente intensamente? Eu não tenho nada contra. Mas você não pode viver intensamente o presente abdicando-se de um futuro que tem por vir e que lá na frente você não vai ter a mesma disposição, a mesma saúde, a mesma empregabilidade, a mesma visibilidade, a mesma disposição. Então, quando você investe no presente, na sua plenitude da sua carreira profissional, ou na sua total capacidade de produzir recursos, produzir riqueza, e você guarda um pouquinho disso, olhando para o futuro, é que você sabe que a sua vida ela tem um ciclo. E lá na frente, os recursos que você poupa ao longo dessa fase de acumulação, ela te dará uma qualidade de vida fantástica, para ter um ambiente familiar mais saudável, para ter o poder da escolha. Eu falo que um dos principais motivos de se investir é porque você tem a capacidade e o poder da escolha, de não ser refém do seu trabalho, de não ser refém das coisas que realmente não te faz feliz. Então, quando você trabalha, acumula capital olhando para o futuro, e esse futuro chega, sim, esse futuro chega, a expectativa de vida alguns anos atrás é muito diferente de hoje. Então, você realmente é uma pessoa que vive numa geração onde a medicina, onde os recursos vão te colocar numa idade de 75, 80 anos de idade lá na frente com uma razoável saúde. Então, antigamente, a expectativa de vida era muito menor, muito menor. E hoje, você tem todo esse horizonte. Então, quando você olha para os seus investimentos, é porque você sabe, está convicto de que você quer qualidade de vida. E qualidade de vida, Gabi, você colocou muito bem, não é ter um helicóptero, não é ter uma grande casa de praia, não é ter dezenas de carros importados. Eu acho que o que nós trabalhamos aqui na Suno é para mostrar que amanhã você pode fazer escolhas inteligentes que são compatíveis com o seu padrão de vida e que vai te permitir ter o bem mais valioso, que é tempo, que é conseguir aproveitar o crescimento dos seus filhos, conseguir aproveitar o seu relacionamento familiar, conseguir trabalhar naquilo que te faz sair da cama com disposição e não com aquele peso, com aquela carga pesada de ter que cumprir algum trabalho. Você trabalha porque você optou por essa carreira, você optou por essas escolhas. Então, investir é optar, é fazer escolhas, é fazer, ter uma seleção melhor do tempo, é poder aproveitar realmente aquilo que a vida te proporciona de uma maneira mais leve, de uma maneira mais descontraída. Eu falo que a riqueza
produzida por jogadores de futebol, cantores famosos, né, popstar, mega stars, essa riqueza é muito difícil, às vezes, de ser replicada numa carteira de investimentos, né? Porque essas pessoas são exclusivas. Um grande jogador de basquete, um grande jogador de futebol, essa riqueza ela é quase que irreplicável, porque essas pessoas têm um brilho intenso dentro daquilo que ela faz, dentro da profissão que ela faz. O nosso trabalho aqui é mostrar que dentro da simplicidade, dentro da capacidade de cada um, você conseguir manter um seu padrão de vida compatível durante o ciclo completo da sua vida é uma grande vitória. E se você conseguir fazer isso, você vai estar talvez entre 3% e 5% da população brasileira. Nós temos hoje mais de 40% das pessoas no Brasil que sequer têm algum tipo de previdência, ou seja, essas pessoas não têm sequer um futuro. Então, quando a gente consegue levar isso, e incentivar, encorajar outras pessoas a levarem para os seus familiares e amigos, já estão fazendo um grande trabalho. Você não precisa ter uma amplitude, você não precisa ter um megafone para falar. Se puder, ótimo, melhor. Mas se você conseguir levar para os seus amigos, familiares, reuniões de pessoas próximas a você, já é um grande avanço, porque nós temos um déficit de educação financeira nesse país desde Adão e Eva, não é desde o governo passado, desde a década passada, é desde Adão e Eva, ou seja, ninguém nunca falou de educação financeira tão intensamente como nós estamos falando, e caiu no colo dessa nossa geração em tirar essa diferença. Então nós não podemos dar as costas, nós temos um compromisso com as pessoas que nos cercam, com uma geração futura, de deixar e construir esse ativo que vai ser uma a gente está plantando uma árvore aqui que, como o Warren Buffett diz, né, vai ser uma grande sombra lá na frente. Sim, é muito importante, gente, a gente entender que se você não teve educação financeira até hoje, você não fez alguma coisa na sua vida para mudar a situação financeira até hoje, não é só culpa. A gente nunca teve educação financeira. A gente cresce com os nossos pais endividados, vizinho, professor endividado, é normal. Não é à toa que 2 a cada 3 brasileiros está endividado. Isso não é algo compartilhado. Mas hoje você está começando a entender que essa mudança é possível. Com pouco dinheiro, com pouca informação, a gente está aqui para ajudar vocês. Educação financeira não é sobre apenas o acúmulo de patrimônio, você ter um carro, uma casa. É sobre liberdade. A gente está em 2020 e foi um ano que muitas coisas vieram à tona, muitos debates trouxeram, e independência financeira, liberdade financeira, não é sobre você ter muito dinheiro na conta, é sobre opções, é sobre escolhas. Não existe nada mais empoderador na vida de uma pessoa, e eu não estou falando de empoderamento feminino ou nada, é empoderador de um indivíduo. Você ter a liberdade financeira, você não precisa depender de ninguém. E eu digo que eu já vi muitos casos de pessoas que estavam em situações que não gostavam, eram infelizes, tanto em relacionamentos quanto qualquer tipo de emprego, por causa da situação financeira. E você poder tomar as rédeas da sua vida financeira te dá uma sensação de liberdade, empoderamento, de fazer o que você quiser na sua vida. E é isso que a gente quer. A gente quer mudar a sua realidade. Seja para você poder realmente ter a casa dos seus sonhos, ou você poder ter o emprego dos seus sonhos. Então, é um pouco disso. A gente até listou algumas coisas aqui sobre o porquê investir, mas no final das contas, é sobre a sua felicidade. É você poder fazer o que você quer da sua vida. E a gente está aqui participar dessa trajetória. Você pode, sim, ter um aumento de patrimônio, ter mais dinheiro no banco, mas é sobre você ter, talvez, mais tempo com a sua família, com seus filhos. Então, é basicamente você parar de trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Aprender Gabi, a utilizar o dinheiro como uma ferramenta. Oi, professor. Gabi, eu quero fazer só uma frase, depois eu jogo a bola de novo para você. Investir, quero que vocês guardem isso. Investir é um estado de espírito. Quando você consegue encontrar esse estado de espírito, é sim uma virada de chave na sua vida. Exatamente. E não é pelo volume. As pessoas que eu conheço, que se deram muito bem em investimentos, elas não tratam de volume, porque o volume não é o que vai fazer a grande diferença. O que vai fazer a grande diferença é você enxergar que tudo isso na sua vida foi capaz de ser compatível com aquilo que você vai realizar. Então, tudo aquilo que nós planejamos no dia a dia, quando você enxerga que é possível
que é alcançável e que a estatística, pelo amor de Deus, não tirem isso da cabeça. A estatística em investimentos tem que estar a seu favor. Quando alguém te falar sobre uma estratégia que a estatística estiver contra, e eu vou dar um exemplo muito simples, ganhar na loteria é possível? É claro que é possível. Alguns aqui podem ter conhecido uma pessoa ou outra que ganhou na loteria, mas a estatística está contra você. Exato. O investimento, o acúmulo de patrimônio, para você gerar renda passiva, acumular patrimônio e fazer esse exercício contínuo, você joga a estatística a seu favor. Então, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha talvez uma brilhante carreira, você vai conseguir chegar na frente do que muitos dos seus amigos, que talvez tenham mais competência, tenham tido melhores oportunidades. Por quê? Porque eles usufruíram única e exclusivamente desta inteligência deles, dessa capacidade deles de gerar riqueza no curto prazo. E você conseguiu, através da sua disciplina, mostrar que é uma maratona e que você lá na frente pode ter muito mais liberdade, como a Gabriela está colocando, Exatamente. muito independência. Então, só para concluir, não se esqueçam dessa frase, que investir é um estado de espírito. E quando você atinge, é um sentimento diferente que poucas pessoas talvez vão experimentar. E eu gostaria que todos que estivessem nos acompanhando aqui um dia experimentassem desse sabor, dessa conquista. Exatamente. E, gente, a gente tá falando muito sobre isso porque começa com a mudança da sua mentalidade nesse respeito. E pra gente começar agora um pouco do nosso conteúdo, eu quero falar sobre o poder dos juros compostos, porque isso aqui é algo simples que deveria ser ensinado nos colégios, tá? No ensino médio, e infelizmente não é. Eu espero e eu trabalho com foco que isso aconteça. Eu trouxe aqui um pequeno gráfico para vocês para mostrar a diferença dos juros compostos e dos juros simples, mas melhor do que mostrar esse gráfico e ficar aqui desenhando alguma coisa para vocês, eu vou convidar vocês para compartilharem aqui comigo. Eu vou estar desenhando para vocês o poder dos juros compostos. Pessoal, todo mundo me escutando aqui? Eu trouxe aqui, eu quero desenhar com vocês porque é um conceito simples, mas que, se ele não bem entendido, ele pode gerar dúvida. Então, tá todo mundo me escutando agora, certinho? Isso aqui é um conceito muito importante para vocês entenderem a questão de reinvestimento de dividendos, longo prazo. Tem dois fatores muito importantes na sua vida de investidor, tá? Que é o tempo e os seus aportes. E aqui eu vou desenhar para vocês. Aqui é o tempo. E aqui é o seu patrimônio, tá? Vamos considerar, e a gente, como eu comentei na Suno, o que a gente fala? A gente não fala sobre enriquecer do dia para a noite, a gente fala de longo prazo, a gente fala do que funciona, o que todos os maiores investidores do mundo atualmente e da história fizeram e continuam fazendo para ter o sucesso financeiro, tá? Então, vamos supor que hoje você tem um investimento e vamos pensar num horizonte de 30 anos. Ah, mas eu não tenho 30 anos para fazer meu investimento. Ok, não tem problema. Você pode encurtar isso aqui. Eu só quero que você entenda, você que é mais novo, entenda o poder dos juros compostos. E assim como o professor Baroni explicou, a nossa realidade está mudando, né, pessoal? A expectativa de vida é de 80 anos. A gente tem que viver a vida como se não houvesse amanhã, sim, em termos de felicidade. Mas a probabilidade, a estatística, como o professor já ressaltou, é que a gente vai viver pelo menos aí os nossos 80 anos. Então, se você tem 50 anos e está escutando aqui, você ainda tem esse horizonte de tempo à sua disposição. E o que eu quero falar, gente, é bem simples, tá? Eu não estou falando aqui que investimento é coisa para rico, não. Eu vou falar de uma coisa bem simples. A Bolsa de Valores, historicamente, ela rende, em média, 10% ao ano. Em média, na história, tá? 10% ao ano, tá? Em média, alguns anos vai render mais, alguns anos menos, mas quando a gente fala num horizonte de 30 anos, a média vai ser os 10% ao ano. Isso a gente se baseando com o histórico, tá? Isso que não é garantia de retorno futuro, só para vocês entenderem. O que eu quero falar?
Vamos considerar R$1.000 investido ao ano, não é ao mês. Eu sei que R$1.000 é mais que um salário mínimo, pode não ser compatível com a realidade de muitos, mas ao ano, tá? Se você investir R$1.000 hoje, tá? R$1.000 hoje, e investir ele ao longo de 30 anos, tá? O que vai acontecer? Você vai ter esses R$1.000, passou um ano, você vai ter os juros desses R$1.000. No segundo ano, você vai ter os juros desses R$1.000 mais os juros sobre os juros. Por quê? Em um ano, esses R$1.000 viram 1.100. Em 2 anos, eles vão para 1.210. Tá? Então, você vai tendo juros sobre juros. Ao longo desses 30 anos, vai acontecer isso aqui. Porque os juros sobre os juros vão rendendo. Esses R$1.000 em 30 anos, eles vão se tornar uns 17.490. Eu fiz uma colinha aqui com os cálculos para não enganar ninguém, tá? Vocês podem colocar isso aqui numa calculadora. E o que eu quero dizer para vocês? Vocês vão ter todos esses R$1.000 aqui. R$1.000, tá? Se você esperar lá o ano 29 para investir, você só vai ter um ano para ganhar esses juros compostos. Logo, você vai ter uma curvinha assim. Se você fosse investir no ano 28, você tem o ano 29 e o 30 para investir. Dá um pouquinho. Você vai vendo que ao longo que você vai te dando mais tempo, essa curva vai aumentando. E o que eu quero dizer, gente? Quanto mais tempo vocês permitirem investir, mais essa curva vai inclinando, tá? E claro, se você investe mais dinheiro, mais essa curva vai aumentando. Mas qual que é a grande virada de chave aqui? Quanto mais tempo você tiver para aplicar, mais os juros vão trabalhar para você. Entendeu? Se você tem pouco tempo para aplicar, você vai precisar de um grande montante aqui. E o que eu e o professor Baroni vamos mostrar para vocês no resto dessa aula é como aproveitar o poder dos juros compostos. Só que aqui, Gabi, R$1.000 vai virar 17 mil, isso não vai me dar liberdade financeira. Não, concordo, tá? Assim, não vai fazer uma mudança tão grande na vida de vocês. Mas o que eu quero dizer, eu tô falando de R$1.000 investidos e passados 30 anos. Mas e agora, se você investiu R$1.000, no ano seguinte você investiu mais 1.000, depois mais 1.000, e mais 1.000, e mais 1.000. Durante 30 anos você investiu R$1.000. Isso aqui, você vai somando essas curvas. E isso aqui vai ser muito mais potencial. Se durante 30 anos você investe R$1.000 todo ano, não é tanto dinheiro assim, tá? Você vai ter 180 mil aproximadamente. R$1.000, gente, tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Com pouco dinheiro, vocês conseguem fazer essa mudança. E muitas pessoas podem dizer, mas R$1.000 é pouco, ou é muito. O que eu quero dizer, eu e o professor, a gente vai estar trazendo opções de investimento que são acessíveis a R$100, R$10. Independente se você tenha R$10 para investir ou R$1.000 ao mês para investir, as suas opções são as mesmas. Então, é muito sobre o que você pode fazer hoje e começar a aplicar o que você pode, o que tem para você. Porque, como o professor falou, não é uma questão de você ter muito dinheiro ou pouco. É sobre você fazer uma mudança que seja representativa na sua vida. E a ideia aqui, isso aqui é um exemplo simples. Porque talvez você tenha R$1.000 hoje para investir. Mas daqui 10 anos, você consiga aumentar um pouquinho esse aporte. E tudo isso vai levando essa curva mais para cima e potencializando o poder dos juros compostos. Então, eu quero que vocês entendam isso. Juros compostos não é complicado. É simples. É basicamente vocês entenderem que quanto mais tempo vocês deixarem, mais essa curva vai inclinando. E quanto, claro, mais aportes vocês colocarem, mais essa curva vai inclinando. Então, é isso que a gente quer que vocês entendam. Que isso aqui é possível com pouco dinheiro. Mas você precisa de paciência e constância. E a gente está aqui para ajudar vocês nisso e identificar onde investir esses 1.000, ou 100, ou 10 mil. Beleza? Vamos lá.
Então, Gabi, parabéns aí pela exposição. Deixa eu tentar simplificar algumas coisas. A primeira delas, quando a gente está falando de juros simples, você, na fórmula de juros simples, você multiplica pelo tempo. E quando você está falando de juros compostos, você eleva ao tempo. Então, isso faz uma diferença muito grande, principalmente no médio e longo prazo. Qual que é o grande problema de tudo isso? No começo, juro simples, juro composto, ou esses R$1.000 que a Gabi falou, ou que seja um pouco mais, um pouco menos, você não sente o efeito. Você, por um determinado momento, você pode passar os primeiros 2, 3, 4, 5 anos acreditando que você tomou a decisão errada, de que tudo aquilo que colocaram na sua cabeça não faz sentido, em que investir olhando para longo prazo não tem sentido porque essa coisa não funciona, é muito pouco que está entrando na minha conta, esse dividendo é muito baixo, mal dá para eu fazer alguma coisa. Então, essas são as forças contrárias que podem vir. Só que o juro composto ele tem um desenho muito interessante, ele começa raso e depois ele vira uma perpendicular. Eu até brinco, né? Se uma pessoa pudesse viver 300 anos, ela compraria o mundo. Isso é matematicamente possível. Se uma pessoa vivesse muitos anos, ela compraria o mundo, porque ela teria o dinheiro do mundo. Então a gente tem que deixar muito claro para todo mundo que o desenho gráfico do juro composto é raso e depois uma perpendicular. Então quanto mais você conseguir deixar essa curva apontando para cima, maior serão os benefícios para você. Outro ponto que eu quero destacar, muitas experiências que a gente já teve conversando com pessoas, é assim, na primeira mensagem eu não consigo guardar dinheiro. Aí a segunda mensagem eu estou guardando, mas é muito pouco, não faz diferença. Quando ela começa a perceber que o juro composto vai agindo e aquilo tudo vai fazendo parte da vida dela, não me pergunte como, Gabi, mas é mágico, começa a sobrar dinheiro na vida dessa pessoa. É a coisa mais incrível, eu já conversei com várias pessoas, todas dão o mesmo depoimento. Antes não sobrava dinheiro para um café, hoje sobra dinheiro para ela fazer viagem, se ela quiser. Aí ela começa a perceber que olhar para o futuro é tão importante quanto viver bem o presente. Essa ideia, como a Gabi falou da música, né, de viver o presente como se não houvesse o futuro, é muito perigoso, porque você vai com essa tese de que o hoje é muito importante na sua vida, mas você esquece que o futuro também faz parte do seu ciclo. E eu não quero aqui entrar em nenhuma filosofia, nada, mas quando você opta pelo caminho aí do meio, o caminho do centro, como nosso querido amigo Jean Tozeto fala, né, o caminho do centro, ele normalmente é mais interessante. E o caminho do centro é o caminho do equilíbrio. E equilibrar o presente e o futuro faz muito sentido você abrir mão de algumas coisas no presente para que você possa usufruir numa intensidade muito maior no futuro, dentro de um ciclo de maturidade ainda mais relevante. E para concluir o raciocínio, os R$1.000, ouçam bem o que eu estou falando, os R$1.000 que você está guardando por mês, por ano, não importa. Os R$1.000, ele tem um peso muito grande no começo. O juro é muito pequeno no começo em termos relativos. Quando você começa a deixar o juro composto agir, no tempo, esses R$1.000 passam a ter muito menos relevância. Onde eu quero chegar? Isso eu não estou inventando, é uma regra que se você jogar num Excel, você vai enxergar claramente. Hoje, acumular patrimônio é importante na sua vida. Esses R$1.000 vão ter um peso muito importante. Daqui 15, 20, 30 anos, o juro que essa carteira joga na sua conta é tão robusto, é tão representativo, que esses R$1.000 já não tem mais tanta relevância assim. Então, guardar dinheiro hoje é, sim, importante. Quem resolve guardar dinheiro lá no fim da vida, ótimo, faz bem, não vai ter tanto resultado assim, mas faz muito bem, porque você está olhando para gerações futuras também, os seus sucessores. Então, não menospreze o juro composto ao longo da vida familiar. Se você não teve a oportunidade de ter esse conhecimento durante os seus 50, 60, 70 anos, seja lá qual for, pense que nunca é tarde e que você vai estar fazendo um grande favor para as gerações futuras. Então, esse conhecimento, Gabi, você foi certeira, você foi na mosca. Essa live, ela tem técnica da mosca. Essa live é para todos mesmo. Você acertou na mosca, você disse tudo, tá?